Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Granja Mascarenhas, o canal de quem é apaixonado pela criação de galinhas. Neste vídeo eu quero responder uma pergunta: é mais fácil criar para abate ou para postura? É claro, do meu ponto de vista, né? Estamos falando de uma criação rústica, de reprodução e tal. Também vamos entrar um pouco no assunto sobre as vendas, né? Mas o principal é sobre a criação, o manejo com as aves de postura e aves de corte, né? Para abate, beleza? Vamos ao vídeo. Então, não existe facilidades na criação de galinhas. Toda criação depende praticamente do mesmo manejo, se tratando de alimentação, ambiência, limpeza do galinheiro, etc. Mas quando se fala em reprodução e seleção genética, algumas raças são mais fáceis de lidar. Uma criação rústica, tendo como finalidade a produção de ovos, é bem mais difícil do que quando se cria pensando no abate, em produzir frango de corte. É preciso fazer várias seleções para obter boas poedeiras, aves precoces, resistentes, não muito pesadas, que botam ovos de bom tamanho e, por fim, que tem uma postura regular. Se você não comprar aves de boa genética, vai levar um tempo para conseguir essas qualidades. Por outro lado, a criação destinada ao abate é um pouco mais fácil para selecionar e reproduzir, levando em consideração que o foco é o ganho de peso e a precocidade. Desse jeito, é bem mais fácil selecionar matrizes e reprodutores, pois as características são evidentes. Claro, o manejo com reprodutores de grande porte precisa ser bem feito, uma vez que engordam fácil. Aves muito gordas podem apresentar problemas de fertilidade, também podem ter problemas com a produção de ovos e, pior ainda, ter morte súbita por infarto. Se eu fosse criar para abate, neste modo caipira, com certeza só criaria galinhas de pescoço pelado, pois além de serem mais precoces, claro, dependendo da linhagem que você adquirir, elas são mais resistentes e se adaptam bem a quase todos os climas. Inclusive, aqui no semiárido nordestino, elas são bem adaptadas, pois têm menos penas que as outras raças, então aguentam bastante as altas temperaturas. E ganham peso muito fácil. Comendo ração de postura, elas já engordam bastante. Imagina com a ração de engorda. E são de fácil manejo. E a partir das aves híbridas de corte que você encontra em casa de ração, é possível desenvolver linhagens boas de peso. O famoso Label Rouge é muito utilizado dessa forma. E praticamente todas as galinhas de pescoço pelado descendem dele. A questão de resistência nem é tão importante quando se cria para abate, porque é um ciclo curto. Com 3 ou 4 meses, as aves serão abatidas. Nem dá tempo de pegar doenças, se o manejo for bem feito e o ambiente adequado. Então, é focar no manejo com as matrizes e os reprodutores, fazer as incubações e, a cada lote de pintinhos, fazer um manejo nutricional impecável para que as aves cheguem ao ponto de abate no tempo certo. Então, a ração de crescimento para aves de corte é diferente. É crescimento engorda. Você pode criar aves confinadas, soltar em piquete 1 mês ou 15 dias antes do abate, para dar mais sabor e consistência na carne. Aves criadas livres o tempo todo têm mais dificuldade para ganhar peso, pois gastam muita energia. Agora, respondendo outra pergunta, se é mais fácil criar para abate, por que criar para postura ao invés de abate? Então, o problema é que vender aves vivas ou abatidas é mais difícil do que vender ovos. Isso pode depender da região, mas em geral é assim. Aqui mesmo,
não se dá muito valor a um frango, não importa o tamanho, né? Nem se é vivo ou se é batido. E é preciso ter clientes certos para abater os frangos no tempo certo, pois armazenar ou atrasar o abate é prejuízo, diferente dos ovos, que são mais procurados e fáceis de armazenar. Sem falar que você não tem o trabalho de estar abatendo as aves de postura, né? Ou transportando elas. Outra coisa, a alimentação das aves representa 70% dos custos na criação, em média. Numa criação de corte, esse custo é bem elevado, porque as aves se alimentam bastante, comem muito, pois precisam ganhar peso e são aves de grande porte. Então, volto a dizer, a produção tem que sair no tempo certo. As aves precisam ser bem precoces. E é por esses motivos que não crio galinhas exclusivamente para abate. Apesar de que, quando elas saem daqui, é para esse fim, pois normalmente vendo as aves que não servem para a produção de ovos, mas sempre vendo elas vivas. E as galinhas de SB servem para o abate? Olha, se você for criar galinha balão para essa finalidade, vai ser prejuízo, pois elas são tardias, nada precoces. É preciso fazer cruzamentos para tornar isso viável. Então é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar sua curtida. Também considere se inscrever no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdo e ajudar o canal a crescer. Valeu? No próximo vídeo trago mais assuntos interessantes. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!